E agora a gente volta a falar da viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia nesse momento de grande tensão na região. E a gente vai entender também melhor o que envolve essa crise com o historiador da USP, especialista em história da Rússia, Ângelo Segrilo. Professor, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo nesta manhã de segunda-feira. E antes da gente entrar até nos motivos, né, que vem provocando essas tensões naquela região, eu queria saber a sua visão sobre a visita do presidente brasileiro justamente num momento como esse. Bom dia. Bom dia a todos e todas. A visita já estava programada há um certo tempo, né? Então, faria sentido ir à Rússia num tempo mais ou menos normal, em condições mais ou menos normais. Agora, eu acho que o motivo que é apresentado não é muito crível, né? Eles estão colocando como motivo de ir à Rússia questões econômicas, né? Importação de fertilizantes, adubos, que realmente existe da Rússia. Mas não faz muito sentido o presidente brasileiro lá e a Rússia tratar de assuntos de importação. Para isso, deveria ir a ministra da Agricultura, né? Que, por ironia, não vai poder ir porque está com Covid. Então, eu acho que a visita é mais por motivos políticos, né? Sair um pouco do isolamento diplomático internacional que o Bolsonaro se encontra desde que o Trump saiu dos Estados Unidos, né? Da presidência dos Estados Unidos. Então, é uma forma de se reafirmar no cenário internacional com esses governantes com quem ele tem uma afinidade. No caso do Putin, seria afinidade pela questão dos costumes, o conservadorismo de costumes, né? O Putin diz que a sua ideologia é do conservadorismo saudável, como ele fala. E eles estão fazendo uma ligação por aí. Professor, bom dia. Obrigada por essa entrevista aqui no Novo Dia. Eu queria continuar, inclusive, nesse assunto, porque a gente sabe que na diplomacia todo gesto conta, né? O senhor acabou de falar agora da aproximação que o presidente Jair Bolsonaro tinha com os Estados Unidos na era Trump e que não tem, a gente pode dizer assim, por outro lado, com os Estados Unidos agora na era Biden. Não teve uma conversa bilateral intensa entre os dois presidentes até o momento. E justamente nesse momento o presidente está indo para a Rússia agora se encontrar com o Putin. Eu lhe pergunto, algum gesto do presidente pode piorar a nossa relação com os Estados Unidos? Uma foto, por exemplo, mesmo sendo uma visita protocolar, ou uma fala do presidente em relação à tensão na Ucrânia e Rússia, demonstrando um certo apoio, por exemplo, ao presidente russo, pode piorar as nossas relações com os Estados Unidos? Eu acho que a nossa relação com os Estados Unidos já piorou, né? O Bolsonaro demorou a reconhecer a vitória do Biden, né? O que foi uma coisa, um faux pas tremendo. Então, elas já estão ruins, né? E eu tenho a impressão que não vai piorar além do que já está, porque o Bolsonaro disse que não vai se meter muito nessa questão, vai se manter neutro, né? Ele só vai falar nessa questão se o Putin levantar o problema. Então, eu acho que se ele mantiver essa linha, não vai haver problema, não vai piorar mais do que já está, né? E os Estados Unidos estão torcendo para que não haja realmente essa coisa do Putin utilizar a visita do Bolsonaro. De uma certa maneira, para o Putin também é interessante essa visita, né? Porque ele está também um pouco isolado diplomaticamente, né? Pelo menos dos países Estados Unidos, Europa Ocidental. E assim, para ele é importante ter a visita. O Brasil não é um país central nesse conflito, mas o Brasil é metade da América do Sul. Então, tendo a presença do presidente brasileiro lá, é uma forma também de reafirmar o prestígio do Putin. E, de alguma maneira, afirmar uma conexão com o conservadorismo, com algum hábito, algum ato do próprio Putin, professor? Aliás, quando a gente fala do presidente russo, Bolsonaro e Putin já estiveram juntos uma vez e foi aqui no Brasil, não é? É a primeira vez que o presidente vai até a Rússia, mas eles já se conhecem. A relação do Bolsonaro com a Rússia é meio estranha, né? Eu acho que no início, inclusive, quando Bolsonaro chegou ao poder, eu acho que ele achava até que o Putin era um comunista ou alguma coisa assim. Ele não tinha muita noção dessa política externa e veio meio aos trancos e barrancos, com alguns problemas no início. Mas agora estão se aproximando muito por essa coisa que eu falei, do isolamento diplomático, tanto pelo lado do Bolsonaro, quanto um pouco pelo lado do Putin. É claro que o Bolsonaro não é o Macron, não é o Biden nessa situação, mas o Brasil é, como eu falei, metade da América do Sul. Então, também é um player importante no cenário internacional. E o que os une muito é realmente essa questão dos costumes, né? Eles não têm tanto em comum,
né, um certo autoritarismo dos dois, mas essa questão do conservadorismo na área de costumes os une, né? Essa questão a ideologia do gênero, como chamam, a questão do LGBT. Então, isso é o que os une nesse momento, e uma mão está lavando a outra ali de uma certa maneira. Professor, o que há na história dessa região, principalmente nessa fronteira entre Ucrânia e Rússia, que ainda provoca tensões como esta, que ainda provoca a possibilidade de invasão, de uma guerra envolvendo tantos países por conta de decisões que estão focadas ali naquela região? E a história da Rússia com a Ucrânia é longa, né? Historicamente. Lá atrás, na verdade, eles eram um povo só, russos, ucranianos e belorussos, né? No chamado Estado Kievano, que existiu do século IX ao XII. Né? Então, e depois foram se separando na época do domínio mongol sobre a Rússia, de 2 séculos, século XIII ao XV, separando nesses 3 ramos. Então, ele tem essa relação de amor e ódio, porque são parte de uma mesma família original, né? Só que depois, a Rússia, depois do domínio mongol de 2 séculos, né? Do século XIII ao XV, a Rússia se manteve intacta, né? Os russos criaram um grande império, mas os ucranianos tiveram um destino pior, porque eles ficaram divididos entre vários impérios, né? Uma parte da Ucrânia ficou no Império Russo, outra no Império Austríaco, outra no Império Otomano, e, na verdade, só viraram um Estado independente mesmo em 1992, né? Com o final da União Soviética, e finalmente tiveram um Estado independente, né? Fora algumas tentativas efêmeras. Então, uma relação muito próxima e, ao mesmo tempo, aquela coisa de família, né? Amor e ódio. A Ucrânia, o seu grande problema é que ela não é homogênea internamente, né? A sua parte mais a oeste é formada de maioria de ucranianos étnicos, no momento mais ligados ao Ocidente. Mas a sua parte leste contém uma grande população de origem étnica russa, que falam russo, pessoas que nasceram na Ucrânia, mas que têm origem étnica russa. E esses são mais ligados à Rússia. E são, inclusive, em estado de rebelião no momento, né? Desde 2014. Então, isso é que dificulta uma resposta homogênea da Ucrânia. Ela internamente também está dividida. Professor, agora eu queria entender um pouquinho a movimentação diplomática. A gente vê aí os presidentes da França, da Alemanha se movimentando, dialogando com o presidente dos Estados Unidos, que dialoga também com o presidente russo, e esse conjunto de telefonemas e reuniões tentando evitar aí realmente um conflito. O senhor acha que ainda há caminho para essa diplomacia, mesmo o presidente Biden o tempo inteiro crescendo o discurso e dizendo que esse conflito parece que vai acontecer? Olha, é uma situação muito difícil, porque as duas posições estão muito radicalizadas, né? Para a Rússia, a questão da expansão da OTAN é um espinho, né, na garganta, e realmente é um grande problema para eles. Eu estudei muitos anos lá na Rússia, eu sei como é que isso é sensível para eles, né? E, por outro lado, os Estados Unidos, principalmente, né, insistem no direito, por exemplo, da Ucrânia e depois talvez da Geórgia, né, que é um outro país lá que vai realmente cercar. Se a Geórgia entrar também, a Rússia vai ficar totalmente cercada. Então, os dois lados estão muito irredutíveis. E eu acho que há argumentos bons dos dois lados. Todos os dois têm razão em certos pontos e as falhas apontadas pelo outro também são reais. Então, é uma situação muito dramática, em que ou se dá um pulo de qualidade, de realmente concessões qualitativas, ou então uma coisa que eu tenho aventado muito, talvez se faça recurso a uma coisa muito antiga, de uma diplomacia antiga que havia, chamada diplomacia secreta, que não era por tratados escritos. Por exemplo, a crise dos mísseis em 1962, em Cuba, né, em que quase houve uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética, ela foi resolvida sem tratados escritos. Né? Houve promessas orais de um para o outro, né? A União Soviética prometeu tirar os seus mísseis e os Estados Unidos prometeram não mais tentar invadir Cuba, né, para derrubar Castro, e tirar os seus mísseis da Turquia, que era o quintal ali da União Soviética. Os dois lados cumpriram e resolveram a questão. Talvez tenhamos que fazer recurso desse tipo de diplomacia antiga, que é um retrocesso, mas precisamos evitar a guerra ali, porque a guerra pode se generalizar.
Nós conversamos então com o professor da USP, especialista em História da Rússia, pesquisador no Instituto Pushkin de Moscou, aliás, Sérgio Segrilo. Professor, muito obrigada então por esses esclarecimentos aqui no CNN Novo Dia. Eu que agradeço. Muito obrigado.